irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do seu Raul Cur. É com imenso prazer que recebo a todos aqui. Dando início aos nossos trabalhos, a Fernanda vai fazer o livro do Pão Nosso, a Cacilda vai fazer a prece do Anjo Ismael, e hoje teremos um tema livre com o nosso irmão Marco Aurélio. Que a paz esteja com todos nós aqui neste momento. Que assim seja. Boa noite a todos. A leitura do livro Pão Nosso. O item 4. Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus 20, 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem. Foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece do Anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.
Boa noite a todos. É um prazer renovado estar aqui nessa casa, onde eu iniciei os estudos dessa doutrina maravilhosa com o senhor Djalma, grande amigo. E aqui retorno, mais uma vez, agradecendo o convite que me foi feito. E só aumenta mais ainda a nossa responsabilidade de conversarmos um pouco com vocês, né, sobre o Evangelho do Cristo, no capítulo 3, nos itens 1 a 5. Antes que a gente fale, a não ser que alguém saiba de qual que se refere esse capítulo 3, vamos bater um pequeno papo aqui, para despertar em nós a consciência da nossa quase infinita insignificância. No aspecto material, é claro. No aspecto espiritual, nós somos centelhas do Criador, a sua imagem e semelhança na parte espiritual. Entretanto, na parte material, nós somos infinitamente insignificantes. Por que isso? Por que essa diferença entre o aspecto espiritual tão grandioso e o aspecto físico, material, tão insignificante? Há uma passagem no Evangelho, um evangelho chamado Evangelho de Tomé, um evangelho apócrifo. Apócrifo porque, segundo os exegetas que participaram da formação da Bíblia, do Novo Testamento, só 4 evangelistas foram escolhidos para fazer parte do Novo Testamento, que são, né, Marcos, Lucas, João e Mateus. Tá? Mas quase todos os apóstolos, para não dizer todos, eu não posso afirmar com absoluta certeza, mas quase todos os apóstolos fizeram escritos, mas não foram no apanhado e no que conseguiram amealhar, suficientes para participar do que a Bíblia considerou chamado Novo Testamento. Tá? E no Evangelho de de Tomé, desculpem, há uma passagem muito interessante nas palavras do próprio Cristo que diz o seguinte: se o Espírito foi feito para a carne, é a maravilha das maravilhas. Porém, se a carne foi feita para o Espírito, é uma maravilha. E eu vos digo que não consigo entender porque tamanha riqueza foi habitar tamanha pobreza. Cristo já diz no Evangelho de Tomé exatamente isso. Como é que tamanha riqueza, ou seja, a parte espiritual, foi habitar tamanha pobreza, a parte material. Olha que coisa extremamente interessante, que coincide exatamente com o que nós falamos. Nós somos infinitamente insignificantes na parte material e aproximamo-nos da infinitude do Criador na parte espiritual. Olha que maravilha. E aí, é exatamente isso que vem nos falar o capítulo 3, né, nos itens 1 a 5. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu tinha programado para vocês aqui 3 videozinhos que mostrariam de uma forma bem incisiva a nossa insignificância. Mas vamos nos contentar só com a parte... fiquem imaginando a nossa insignificância aqui, sem a documentação, tá? Faz de conta. Mas vamos tentar mostrar para vocês a nossa quase que infinita significância aos olhos de Deus. Porque
Deus nos criou com tal amor que Ele nos fez absolutamente iguais. Quando nós fomos criados, Ele nos fez absolutamente iguais a todos nós. Não há ninguém que tenha sido criado de forma diferente. Simples e sem conhecimento. Eu não gosto de falar ignorante, porque ignorante dá aquela conotação assim da pessoa rude, áspera, mal criada, né? Simples e sem conhecimento. E com o passar das nossas vidas, nós vamos adquirindo conhecimento e nos tornando cada vez mais próximos do Criador. Até um ponto em que nós estejamos munidos de conhecimentos, de todos os conhecimentos necessários para nos tornarmos espíritos puros, como Cristo já era, né? Como Cristo já era, quando Ele foi designado o governador do planeta. Há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, nós éramos talvez meras amebas. Cristo já era um espírito puro. E por ordem do Criador, foi designado o governador, o mentor do planeta, tá? O governador do planeta Terra. Por que vocês estão sem cinto? Tem um de cinto aqui. Por que vocês estão sem cinto? Não é prudente, não é seguro que quando nós façamos uma viagem, nós coloquemos o cinto de segurança? Vocês sabem a velocidade que nós estamos andando? Alguém tem ideia? Quando nós estamos no nosso carro, ou no carro de alguém, vamos supor aí uma velocidade de 80 quilômetros, em relação ao referencial inercial, o referencial externo, nós estamos a 80 quilômetros, 100 quilômetros. Em relação ao interior do carro, nós estamos, Física, página 1. Nós estamos na mesma velocidade, nós estamos com a velocidade zero em relação ao carro. Tá? Parados, né? Podemos dizer que nós estamos, em relação ao carro, nós estamos parados. Em relação ao exterior, nós estamos a uma velocidade de 80 quilômetros. Quando os mais, digamos assim, mais experientes, né, assistimos aí uma série fantástica chamada Jornada nas Estrelas. Capitão Kirk, o senhor Spock, né, que era um fantástico ser do planeta Vulcano, que tinha uma habilidade assim mental fantástica, né? Nessa série nós vimos lá a nave espacial Enterprise, que era, para a época, a coisa mais fantástica, porque ela girava ao redor do seu eixo, criando uma gravidade artificial lá dentro, semelhante à gravidade do planeta Terra. E era movida, o combustível dela que eu achei fantástico, porque essa série rodou nos anos 80, por aí, né? Talvez muitos de vocês aí nem tenham nascido, acredito, inclusive eu nasci pouquinho antes, né? O combustível da Enterprise era a antimatéria. Ele era movido a antimatéria. Não era como as naves de hoje, movidas a hidrogênio líquido. E tem um fundamento muito interessante, porque a base da antimatéria está sendo analisada hoje, com o bóson de Higgs, tá? Porque a antimatéria é exatamente o oposto da matéria. E a antimatéria, em contato com a matéria, produz uma explosão de energia. Olha que troço interessante. O cara lá em 1970, por aí, 70 e poucos, quando o cara mentalizou a série, ele já visualizou isso aí, e o combustível seria o combustível ideal de todas as naves espaciais. Por quê? Inesgotável. Você transforma a antimatéria naquilo que é o oposto da matéria, reagindo com a matéria e produzindo energia em quantidade praticamente infinita. Enquanto tiver matéria, a antimatéria. Basta ligar as duas e nós teremos energia. Olha que maluco. Einstein veio depois, em 1930 e poucos,
com a sua teoria da relatividade, provar que a energia é igual a massa vezes a aceleração da luz elevada ao quadrado, a velocidade da luz elevada ao quadrado. Energia é igual a matéria. Einstein já provou isso na sua teoria. E, vejam bem, lá na Enterprise, ela girava, tinha uma velocidade tal, que criava uma gravidade artificial semelhante ao planeta Terra. E todo mundo andava dentro da nave como se nós estivéssemos passeando aqui. Como nós estamos realmente passeando aqui, dentro de uma nave chamada Planeta Terra, a uma velocidade de mais ou menos 1.666,66666, e aí vai, se nós considerarmos o perímetro médio do planeta Terra de 40 mil quilômetros, dividido por 24 horas, que é o tempo que ele leva para o mesmo ponto ficar em relação ao Sol, ficar perpendicular em relação ao Sol, nós temos, então, a velocidade mais ou menos de 1.666 quilômetros por hora. Por hora. Nós estamos viajando ao redor de nós mesmos, ao redor do nosso eixo, nessa velocidade. E se nós considerarmos o planeta Terra girando 365 dias ao redor do Sol, a nossa velocidade já sobe para mais de 19 mil quilômetros por hora. Se nós considerarmos que o nosso sistema solar viaja ao redor da galáxia, o filmezinho ia mostrar exatamente para vocês, se nós considerarmos, então, que o nosso sistema solar viaja ao redor da galáxia, que ainda, desde que o mundo é mundo, desde que o planeta Terra foi criado há 4,5 bilhões de anos, não deu uma volta completa ainda na galáxia. Que velocidade nós estamos? E vocês aí sem cinto. Né? Como é que pode? Quem está meio tonto e não sabe por quê. É isso, é a velocidade exata. E não adianta querer pular do bonde. Para o mundo que eu quero descer, não tem jeito. Nós temos que seguir em frente. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui por uma razão muito simples. Precisamos evoluir. Precisamos subir de degrau, passar para um novo degrau na nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Tá? E precisamos, é fundamental, é necessário que o ideal seria que todos fôssemos juntos. Mas como cada um de nós é um universo em particular, tem o seu livre-arbítrio, que é uma das bênçãos dadas por Deus, porque cada um faz o que quer. Tá? Cada um segue a sua orientação, segue o seu caminho. Nós podemos ter diretrizes, mas a determinação para onde nós vamos é de cada um de nós. Graças a Deus. É a nossa absoluta liberdade. O meu destino é chegar a Águas da Prata, por exemplo. Meu destino. O meu objetivo, chegar a Águas da Prata. Que seria a minha evolução nessa etapa de encarnação que eu tenho. Mas eu posso ir a Águas da Prata, passando pela estação da Cascata e chegando em Águas da Prata. Mas posso pegar aquele desvio ali que tem para o Alto da Serra ali, ir lá para Divinolândia, subir Uberaba, Uberlândia, Belém do Pará, e depois descer Belém, Brasília e chegar à Água da Prata. Cheguei. Mas o meu trajeto foi totalmente diferente e eu devo ter levado um tempo muito maior. Cumpri o meu objetivo? Cumpri. Mas gastei, queimei muito mais tempo para atingir aquele objetivo. Ora, trazendo isso para o nosso modo de vida, nós temos um objetivo, que é passar para uma gradação espiritual, um nível espiritual diferente, que seria, então, na Terra, um planeta diferente do planeta que nós temos hoje.
de provas e expiações. Estamos caminhando para a zona de transição entre o planeta de provas e expiações para o regeneração. Certo? É necessário que todos nós vibremos numa determinada frequência para que o planeta consiga chegar lá. Aqueles que não conseguirem vibrar nessa frequência não vão ser admitidos no novo planeta de regeneração. Vão ter que ir lá para Belém do Pará, para depois voltar para a Água da Prata. O objetivo era chegar num planeta de regeneração. Vai levar mais tempo? Vai. Vão chegar? Vão. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O Cristo já disse. Não vai perder. Vai demorar. Tá? Vai demorar mais um pouquinho, talvez alguns milhares de anos além. Inclusive nós, né? A gente não sabe se nós estamos ainda totalmente no caminho certo. Presumo que nós devemos estar no caminho certo. Nós podemos também estar muito longe do caminho ideal. E vamos demorar mais do que alguns que foram diretamente para cá. Quem são essas pessoas? Aqueles que se abdicaram de toda a parte material, desprezaram, tá? Desligaram-se da matéria e ficaram apenas com a maior parte, que é a parte material, a parte espiritual. Quando, né, Jesus tinha os discípulos, né, tinha os apóstolos, tinha os discípulos, e ele tinha alguns amigos, além dos discípulos, dos apóstolos, que não eram discípulos e nem apóstolos. Ele tinha alguns amigos. Entre esses amigos, Lázaro, que foi um seu amigo dileto dele. E, numa das passagens de Jesus, nas suas caminhadas, né, indo talvez lá da casa de Pedro até Jerusalém, ele passava por Betânia, e onde moravam Marta, Maria e Lázaro. E Marta, ficou sabendo que Jesus estava nas proximidades, e foi lá, Jesus, vamos lá para casa, vamos tomar um café. Não é que não vou dizer que ia tomar um café, vamos lá tomar um lanchinho lá em casa, né? Faça-nos uma visita. E Jesus foi. Quando Jesus chegou, Marta, naquela preocupação, querendo que Jesus encontrasse a casa limpa, começou a fazer a limpeza, arrumar, como diz, se fosse aqui em Minas Gerais, né, começou a arrumar os trem, né? Começou a arrumar os trem. E Maria ficou lá no outro aposento conversando com Jesus. E Marta, lá ocupada com os afazeres, falou assim: ô Maria, vem me ajudar aqui. Jesus, eu estou precisando de ajuda, Maria está aí. E Jesus falava para ela assim: Marta, 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 não se preocupe com as coisas do mundo. Veja Maria, ela escolheu a melhor parte. Ou seja, ouvir o Cristo, ouvir as palavras do Cristo, né? Enquanto Marta ocupada, preocupada com os afazeres do dia a dia, Maria, não, o Cristo está aqui. Eu preciso ir lá. É a fonte da vida eterna, a água viva, né? Foi lá conversar com ele. Então, Maria escolheu a melhor parte. Olha que interessante, né? E nós, aqui, quantas vezes nós deixamos de escolher a melhor parte? Preferimos as coisas da matéria, né? Muito bem. E onde é que nós estávamos mesmo? Viajando pela galáxia. A ciência calcula mais ou menos cerca de 200 bilhões de galáxias no universo conhecido. Porque não existe apenas um universo. A ciência já estuda a possibilidade de infinitos multiversos. Maluco. Multiversos. Nós seríamos apenas uma pequena bolha num conjunto de universos
que formam um multiverso. E há a possibilidade de ter infinitos multiversos. Nós somos, aqui, como diz o palestrante, um filósofo, nós somos o subtreco do vice-troço. Tá? A nossa quase que infinita insignificância. Nós estamos numa galáxia que tem 200 bilhões de estrelas, entre 200 bilhões de galáxias. Multiplique isso pela outra, dá um número que só de zero não cabe nessa mesa aqui. Né? Então, nós estamos numa estrelinha de quinta grandeza, olha, quinta grandeza, o nosso Sol, que é a nossa fonte de energia, que sem o Sol brilhar nós morreríamos em poucos dias, né? Talvez não duraríamos uma semana se o Sol parasse de brilhar. É um Sol de quinta grandeza, é uma estrela vagabunda, na expressão da palavra, tá? E sabe onde nós estamos? Na periferia da Via Láctea. Nem no centro da Via Láctea nós estamos. Nós estamos na periferia da Via Láctea e nós somos um planetinha, tá? Um dos menores do nosso sistema solar, iluminados por um Sol de quinta grandeza, na periferia da Via Láctea. Nós realmente somos o subtreco do vice-troço. Na parte material. Insignificantes na parte material. Se nós tivermos a oportunidade de irmos lá na Lua e olharmos a Terra cheia, vamos supor, né? Chega lá, nós vamos montar uma base lá na Lua e olhar a Terra nascendo assim no horizonte, a Terra cheia. Só existem duas coisas feitas pela mão do homem, uma coisa feita pela mão do homem e uma coisa feita por animais, vistas da Lua. Assim, pessoas com muito boa visão são capazes de ver um risquinho lá embaixo, correspondente às muralhas da China, que tem 6.000 quilômetros, mais de 6.000 quilômetros, são visíveis da Lua, pessoas que têm a acuidade visual muito boa conseguem ver. E uma outra presença animal, que seria o Recife de corais da Austrália, produzido por animais. Tá? São as únicas coisas que seriam capazes para um viajante na Lua, porque fora da Lua já não dá nem para ver mais isso, de Marte já não dá para ver, de Vênus não dá para ver, que aqui, nesse planetinha azul, brilhante, que cada hora está de um jeito, porque quem vê o planeta Terra lá do lado de fora, vê, a toda hora ele está com uma forma diferente, por causa das nuvens, né? Cada hora a formação das nuvens é diferente, e ele então fala assim, nossa, aquele planeta é interessante, toda hora ele está diferente. Mas não há nenhuma percepção possível, visível, de que aqui tem alguma coisa viva. Não há. Teria que descer uma nave tripulada, uma nave de experiência, de prospecção aqui na Terra para ver que aqui existe vida. E Jesus é o nosso governador do planeta. Foi designado pelo Pai para ser o nosso governador. Há 4,5 bilhões de anos, dos 15 bilhões de anos que se presume que o nosso universo conhecido tenha sido formado a partir de um Big Bang. Toda a energia que existia estava contida num minúsculo ponto, tá? Ali, infinitesimal, pequeno, toda a energia, e de repente esse ponto, pof, explodiu, no chamado Big Bang. E dessa explosão originaram-se
todas as galáxias, todas as estrelas, todos os sóis, todos os planetas, todas as constelações, e nesses sóis, os planetas que giram ao redor, entre eles, nós, que estamos aqui, seres infinitamente pequenos perante a criação, e tem gente que se julga ter o rei na barriga. Você sabe com quem você está falando? Tem gente que não quer ser barrado, né? Como diz o professor Cortella, que quer ser barrado em fila de banco. Né? Então, quando vocês virem alguma pessoa desse de perguntar, chegar para vocês, você sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem um tempinho? Eu vou te explicar o que nós somos. O vice-treco do subtroço. Porque nós realmente não somos nada, nada, nada em relação à grandeza do universo. Nós não temos noção. A mente humana não consegue ter noção do tamanho de Deus, nem imaginar o que seja Deus. Quando diz que Deus é infinitamente grande, todos os atributos da divindade caminham para o infinito. Ele é infinitamente poderoso, onipotente, né, que é infinitamente poderoso, onipresente, porque ele está presente em todos os lugares, soberanamente justo e bom. E a melhor definição, talvez a mais simples e mais precisa e mais completa definição de Deus, está no Evangelho de João. Deus é amor. Acabou. A mais simples e a mais perfeita e abrangente definição de Deus. Deus é amor. Por quê? Porque o amor é universal. Ele está presente em todos os lugares do universo, assim como Deus. E se nós imaginarmos a possibilidade dos multiversos, o amor está presente em todos esses multiversos. O amor jamais acaba, como diz o apóstolo Paulo, porque ele é infinito. Tá? E aí, Deus designou Jesus para ser o governador desse planeta, o que nos dá uma outra opção muito interessante. Se nós temos bilhões de outras galáxias, bilhões de outros sistemas solares, a possibilidade de termos outros tantos bilhões de espíritos equivalentes a Jesus, com o mesmo grau de perfeição. E eles estão espalhados, esses espíritos puros, regentes de planetas, regentes de constelações, espalhados por todos esses multiversos, demonstrando a supremacia do poder de Deus sobre tudo e a imanente presença do amor em todos os quadrantes do universo. Graças a Deus. Porque para onde nós formos, estaremos na casa do Pai. Para onde formos, nós não conseguiremos fugir. Tá? Se alguém falar, eu vou sair da casa do meu pai, o cara fica lá revoltado, tá? Cheio de si, como tem a molecada de vez em quando, fala, eu vou sair da casa do meu pai. Nós não conseguimos. Por quê? O universo é a casa do Pai. Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. E eu vou preparar-vos um lugar. E aí, quando eu voltar, vocês vão comigo. Oh. Quer mais segurança do que isso? Tá? A doutrina espírita, a doutrina da consolação, ela nos mostra, nos dá a certeza absoluta de que nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai amantíssimo, que não faz diferenças entre nenhum dos seus filhos. Porque, de vez em quando eu faço alguns irmãos evangélicos fazem algum questionamento, ou fazem alguma afirmação, eu faço sempre uma pergunta, quando é que Deus criou os anjos?
os anjos existem desde sempre. Não. Desde sempre, só Deus. Só Deus é eterno, que não tem começo e não terá fim. Nós somos imortais, é diferente. Porque nós tivemos um começo, mas depois que nós tivemos aquele começo, nós não morremos mais. Certo? Então nós somos imortais, não somos eternos, porque tivemos uma criação, fomos criados. Deus não foi criado, ele existe desde sempre. É difícil para a mente humana conceber uma situação dessa, tá? Da eternidade. O que é a eternidade? Alguma coisa que existe desde sempre e vai existir por todo sempre, por toda a eternidade, né? É difícil, não cabe na nossa cabeça. Mas nós vamos ver o seguinte: quando é que Deus criou os anjos? Não criou. Porque se Deus criasse anjos, ele estaria criando seres diferenciados. Bom, por que ele criou anjos e que me criou assim, eu, um ser tão imperfeito? O que é que os anjos fizeram para serem criados como anjos? Né? Ele estaria sendo injusto em criar seres diferenciados. Entretanto, se os anjos, como nós, foram criados simples e ignorantes, e através do seu esforço individual, do progresso de cada um, através de sucessivas encarnações, entre milhares, milhões, bilhões de mundos diferentes, foram evoluindo até se tornarem espíritos puros. Aí sim. É justo? Isso é justo? Isso é justo. Isso é justo. E é exatamente isso que acontece. Então, não existem anjos. Existem espíritos puros que tiveram momentos em sua vida, como nós já tivemos agora, como nós já passamos também lá pelos homens das cavernas, já puxamos muito cabelo de mulher levando para o fundo da caverna, né? Com certeza, né, Moraes? Então, eles também fizeram isso. E nós também, pelo nosso esforço individual de cada um, porque ninguém salva outra pessoa, nem Jesus nos salva se nós não quisermos seguir o seu caminho. Mas Ele nos dá a liberdade, o livre-arbítrio de nós escolhermos chegar direto em Água da Prata ou ir à Água da Prata via Belém do Pará. É a mesma coisa. Tá? E quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai, é exatamente o que ele diz, porque há infinitos planetas, há infinitos mundos, nos mais variados níveis de evolução, que estão vibrando na mesma frequência nossa. Há bilhões de mundos, infinitos, trilhões talvez, de mundos que estão vibrando abaixo da nossa frequência. São os mundos primitivos. Já passamos por lá e precisamos tomar cuidado para a gente não voltar para lá. Tá? Por quê? Se nós não estivermos aptos a participarmos da nossa promoção para planeta de regeneração, lá para trás. Repete de ano. Só que a escola já mudou de nível. Você vai mudar de classe, você vai ter que ficar na sua mesma série, só que em outra classe, outra escola. E aí você vai lá, ó, um planetinha ainda lá na Idade da Pedra, né? Sem luz elétrica, sem internet, né? Sem carro. E se tiver professor, né? Você pode estar correndo, subindo na árvore lá, correndo de dinossauro, né? Né? Então, há infinitos mundos em infinitos níveis de evolução. A Terra, como um dos planetas em que existe vida, porque a vida pulula, né, no universo, nas mais variadas nuances, nos mais variados graus,
Nós estamos aqui porque nós temos determinadas condições, estamos vibrando na sintonia do planeta. Nossa, eu vibro na sintonia do planeta. E qual é a sintonia do planeta? Ainda de um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina em relação ao bem. Nos planetas primitivos, ou mundos primitivos, o mal predomina, só existe o mal. Nós ainda não temos uma estrutura jurídica, não temos uma estrutura diplomática, não temos uma estrutura, podemos dizer assim, financeira, familiar. Tudo é muito mais primitivo. Tá? O conceito de família em planetas primitivos é diferente do nosso. Quase instintivo, só predomina apenas os instintos. A poligamia, a partir do momento em que nós adquirimos determinados níveis conscienciais, a situação já muda, porque a gente passa a não admitir mais determinadas situações. Já não se aceita mais a poligamia, o direito do outro é respeitado. Certo? E assim vai, em gradações tais que, no contexto geral, na média geral, nós estamos, então, num planeta agora de provas e expiações, em direção a um planeta de regeneração. Bom, legal. No planeta de regeneração, tudo vai ser muito bom. Não. O mal ainda existe, existirá. O bem também existirá, com a tendência de ir sobrepondo-se ao mal. Não pensem vocês, não criem ilusões, que no planeta de regeneração só existirá o bem. Não. O mal continuará existindo, só que com uma tendência de existir e de se sobrepor cada vez menos ao bem. É para lá que nós caminhamos, para lá que nós estamos indo, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Porque Deus dá, através das suas leis imutáveis, entre elas a lei do trabalho e a lei da evolução, tá? Porque nós precisamos trabalhar. Sem trabalho não se consegue fazer nada, não se consegue o progresso. Mesmo aparentemente sendo só o progresso material, mas é um progresso necessário. Em seguida ao progresso material vem o progresso moral. Quando o progresso moral sobrepor-se ao progresso material, nós já estamos num grande passo para nos tornarmos planeta de regeneração. E aí você fala assim, mas vai demorar? Vai depender de quem? De nós. O sucesso e a rapidez com que essa transição vai se efetivar depende exclusivamente de nós. Hoje, antigamente, no Velho Oeste, o cara saía com 2 revólveres de cada lado e matava o primeiro cara que torcesse o bigode para ele. Tá? Tribos indígenas ainda atiram flechas em quem se aproxima da sua tribo. Há pouco tempo ainda tínhamos canibalismo. Tá? Seres humanos comendo assado no óleo fervente lá, seres humanos. Há pouco tempo. Então, até no século XVIII ainda existiam canibais. Né? Hoje nós temos o quê? Uma estrutura jurídica dizendo que eu não posso ultrapassar o seu direito. O meu direito não pode ir além daquilo que da fronteira com o seu. Quando é que isso existia na Idade Média? Muito pouco. Apenas resquícios. E nessa gradação, nesse progresso contínuo, graças a Deus, nós vamos arregimentando tijolinho por tijolinho da nossa construção. Estamos muito bem no plano material, já dominamos quase que totalmente a ciência da matéria, já vamos lá na essência do átomo, já descobrimos já agora as partículas infinitesimais da física quântica, o bóson de Higgs, que tem uma duração de alguns bilionésimos de segundo.
mas que é capaz de provar, pela sua existência, todo o processo do Big Bang, conforme os cientistas determinaram, partículas subatômicas de existência tão pequena que apenas um acelerador de partículas altamente avançado consegue determinar. Tá? Na essência da matéria. E nós agora, a ciência se aproxima da aceitação provável da espiritualidade. Quando a ciência fala, opa, tem alguma coisa aqui além da matéria que nós não conseguimos determinar o que é. Por que a espiritualidade não é aceita pela ciência? Porque ela não tem repetibilidade, não tem uma equação que a determine. Porque a ciência, ela se preocupa exatamente com determinar o fenômeno, quantificar o fenômeno e repetir o fenômeno. Se o fenômeno existe, mas não pode ser repetido, vamos estudá-lo. Se nós determinamos a característica do fenômeno físico, a sua quantificação, a sua formulação, esquematização, definição através de uma fórmula e conseguimos reproduzir em laboratório, aquele fenômeno existe, está determinado, é uma lei física. Agora, e a espiritualidade? Que o telefone toca de lá para cá, nós, mesmo o mais conceituado médium, não tem 100% de certeza que ele vai ser a ponte entre o plano espiritual e o plano físico, se a espiritualidade não permitir. Foge, então, a repetibilidade da física. Não pode ser repetido. O fenômeno talvez não possa ser repetido. Então, como quantificar isso? A partir do momento em que a ciência, deixando de lado a sua parte acadêmica, da quantificação, passar a aceitar a possibilidade da existência de uma energia fora do conceito material, nós estaremos, então, vendo que existe algo além da matéria, além da fronteira material. E essa coisa que a ciência talvez um dia chame de energia suprassensorial, suprassensitiva, sei lá o quê, que ela venha a dar um nome, não importa o nome que ela dê, mas que aceite que isso existe além da matéria, aí sim a doutrina vai ter cumprido o seu terceiro, não posso falar dogma, que ela não tem dogma, a sua terceira afirmação, né? Ciência, filosofia, religião. Deus, espírito e matéria. Deus é Deus, matéria é matéria, espírito é matéria, espírito é espírito. Tá? A ciência está ali, ó, querendo provar, está na fronteira. Está faltando pouquinho para ela aceitar isso. Alguns cientistas já aceitam, né, já conseguem admitir, mas dentro do meio acadêmico ainda há uma resistência muito grande. Mas falta pouco. Pequenininha, né? Pequenininha. Porque não se pode medir, não se pode quantificar, e a ciência ela não aceita ficar nas mãos do imponderável. Não é repetitivo, né? A ciência não fica na mão do imponderável. Ela quer medições exatas e repetição do fenômeno. Pois não? Se eu tiver no meu alcance... Não regride. Sim. A noite desce 2 metros. Uhum. Perfeito. Sim. Não, está certíssimo. E por que, então, que nós vamos para planetas primitivos mais atrasados, se nós já estamos mais evoluídos? Aí nós vamos entrar num capítulo... estacionados. Mas nós podemos ser aqueles que vão promover o desenvolvimento em outros orbes. Ele sobe, mas não desce, ele estaciona. Tá? Então, o espírito chegou num determinado nível. Está no terceiro ginasial, por exemplo, espiritual, vamos considerar assim. Ele pode acontecer, virar do cabeça para baixo, e ele continua no terceiro ano.
com o certificado válido em todos os mundos do infinito, no interplanetário. Tá? Então, ele está com o 3º ano ali, vale. Se o planeta que ele está passou para o 4º ano, mas ele permaneceu sem evoluir no 3º, ele pode ficar no 3º em outro orbe que está num grau mais abaixo, ou lá é um mundo primitivo, mas ele, naquele orbe, já é um espírito mais evoluído. E ele tem capacidade, então, de ensinar, de passar as suas informações, de dar novos rumos àquela sociedade ainda primitiva. Vamos considerar, por exemplo, os exilados de Capela. Seres, espíritos que não se adequavam à promoção de Capela para um planeta de regeneração. Bilhões. O que nós vamos fazer com eles, com esses espíritos aqui? Tem um planetinha lá, iluminado lá na Via Láctea, lá, tem um planetinha lá chamado Terra. Vamos mandar esse conjunto de espíritos para lá. E vieram para cá, em várias levas, né? Foram os Atlantes, foram os Incas, os Maias, os egípcios, os fenícios, né? E outras civilizações que tiveram um apogeu evolutivo totalmente fora da curva dos que tinham da sua vizinhança. Pega os gregos, por exemplo, na época dos filósofos, como é que nós vamos conseguir definir os gregos e os egípcios na sua época? Povos totalmente fora da curva. Totalmente, mesmo em relação aos judeus. Mesmo em relação aos judeus. Os judeus eram um povo de pastores, eles criavam cabras, nada mais além disso. Os egípcios já tinham uma civilização milhares de anos antes, mais de 2.000 ou 3.000 anos antes, uma civilização absolutamente brilhante, de construções fantásticas, construção das pirâmides, construção dos palácios, de estudo da astronomia, geometria, medicina, muito mais avançado do que os outros povos da época. Como se explica isso? Não se explica, a não ser através de espíritos que vinham de uma outra civilização, já num período, num estágio mais evoluído, que ainda não evoluídos suficientemente no aspecto moral para irem para o seu novo estágio do seu planeta, Capela, que já estava passando para o estágio de regeneração. Infelizmente, vocês foram reprovados. Vão ter que repetir a 3ª série. Mas vamos repetir a 3ª série onde? Tem um planetinha lá, vamos para lá. É assim que acontece. E Jesus, com o seu amor, né, sua misericórdia, aceitou esses espíritos, essa horda de espíritos, que vieram para cá, que nos dão aquela sensação do paraíso perdido. Porque lá era muito bom. Aqui é tudo primitivo, mas lá a gente tem aquela reminiscência que está escondidinha aqui no nosso subconsciente do planeta perdido, do paraíso perdido. E a nossa constante e indelével vontade de voltar para lá. Assim também como somos nós aqui, às vezes, nossa, que saudade. Puxa, eu podia morar lá em Paris, na Espanha, parece que eu já vivi lá, né, na França. Nossa, a gente vê aquelas construções fantásticas. Nossa, como seria bom morar lá. Nós talvez já tenhamos morado lá, no nosso subconsciente, ainda retém aquela noção do paraíso perdido, né? Mas há muitas moradas na casa do Pai. Esperamos que nós sejamos merecedores do novo estágio do planeta de regeneração que Jesus vai dar, né, proximamente ao planeta Terra. Vamos fazer força para isso, né, para que nós estejamos entre os escolhidos. Nenhuma ovelha se perderá, mas poucos serão os escolhidos, né? Que nós estejamos entre esses poucos. Que Jesus nos abençoe. Fazemos força. Eu não saí do primeiro slide. Fica para o próximo o resto.
Muito obrigado. Um grande abraço. Que Jesus nos abençoe. Quero te agradecer, Marco Aurélio, pela explanação, pelos ensinamentos que nos trouxeram. Que Deus te abençoe